3 atitudes que você pode estar tomando no seu negócio que estão impedindo a sua empresa de crescer. Fique comigo até o final do vídeo que eu vou falar quais atitudes são essas e o que você pode fazer para reverter essa situação. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Eu sou o Jorge Oliveira, sou professor aqui na GoLucro e hoje a gente vai falar de algumas armadilhas do crescimento, atitudes que você pode estar tomando no dia a dia do seu negócio que estão impedindo a sua empresa de crescer e você nem está percebendo isso. Às vezes a operação do dia a dia ali consome a maior parte do nosso tempo e a gente não para pensar que existem algumas travas ali que estão justamente impedindo que o negócio cresça. Então hoje eu vou falar quais são essas 3 armadilhas do crescimento para você. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, que isso vai continuar ajudando a gente a produzir muito mais conteúdo, que esse conteúdo vá muito mais longe para mais empreendedores e que você, empreendedor, empreendedora, tenha mais conhecimento sobre a gestão financeira da sua empresa, a gestão como um todo, a gestão empresarial como um todo. Então se inscreve aqui no canal e nos acompanhe. E o primeiro erro é justamente a armadilha da operação. O que a gente chama de o dono polvo. Ele tem muitos tentáculos, ele está em todos os cantos. Então é aquele empresário, aquela empresária que quer fazer tudo, que não quer largar o osso de nada, que quer estar em todos os cantos, quer saber de tudo ao mesmo tempo. Então ele está lá no financeiro dando pitaco em tudo, até conta que não tem relevância, mas ele está lá se preocupando com isso. A lâmpada que está queimada, ele vai lá para comprar. E todos esses pequenos detalhes que no final das contas não é isso que vai mover o ponteiro, não é isso que vai fazer sua empresa realmente crescer. Não estou dizendo, pessoal, que você tem que ser relapso, despreocupado, desinteressado com sua empresa, com seu negócio, não de forma alguma. Mas você tem que entender que quando você chega em um determinado estágio, que você já passou de uma certa maturidade, que está beirando ali a fase de crescimento, você precisa se desfazer de alguns hábitos antigos. E muitos empresários, infelizmente, eles têm uma característica de achar que o meu funcionário não faz tão bem quanto eu. Realmente, talvez alguns funcionários não façam com tanto empenho, com tanta dedicação quanto você faria, mas você não vai conseguir dar conta de tudo. Você pode até dizer, não, eu prefiro fazer sozinho porque eu faço com mais qualidade. Tudo bem, é uma questão de escolha, mas saiba que você é limitado como qualquer outra pessoa. Vai chegar um determinado ponto que você não vai conseguir assumir mais responsabilidades do que um ser humano normal consegue. Por exemplo, se você é um médico, eu atendo 20 pacientes por dia, você não vai conseguir dobrar, triplicar assim, vou atender 40, 60, 90 de uma vez só. Não, você não vai conseguir. Então na sua empresa não é diferente. Se você vê que sua empresa está crescendo, você quer assumir tudo, você não vai conseguir dar conta. A consequência é que o dono acaba virando um suporte técnico. Ele controla tudo, ele quer saber de tudo, e tudo que acontece de falha, alguma coisa, alguma dúvida, todo mundo corre para o dono. Então ele vira um suporte técnico. Só que, é como eu disse, a empresa cresce, as demandas crescem também na mesma proporção, ou até mais. Então, como é que ele vai conseguir dar conta de todas as demandas? Surgiu um problema no financeiro, o dono vai lá e resolve. No recursos humanos, no administrativo, como é que ele vai assumir tudo de uma vez só? Ele não tem como. Então aquilo ali, aquela atitude acaba travando o crescimento. E o que você pode fazer nessa situação? Primeiro ponto, contrate por competência. Pare de contratar simplesmente ajudantes. Eu sei que muitas vezes é mais caro você contratar uma pessoa mais qualificada, mas se você não contratar pessoas qualificadas para as suas posições, para o cargo que ela vai assumir, sua empresa realmente nunca vai crescer, vai ficar sempre dependendo de você e você não vai conseguir escalar o seu negócio. E tem um segundo ponto que você precisa ter atenção também, que é o que muito empresário acaba cometendo o erro. Ele até contrata, certo? Mas muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque ele acha que delegar é delargar. E o que seria isso? Muitos acham que simplesmente eu colocando uma tarefa nas mãos de uma pessoa, ela simplesmente vai executar da melhor maneira possível. Eu contratei uma pessoa qualificada. Eu vou colocar ele lá e não vou me preocupar e quero só o resultado. Pessoal, existe uma grande chance disso não dar certo. Porque você tem as suas expectativas que você acha que ele deve cumprir, só que se você não alinha isso com ele, com o profissional que você contratou, existe uma grande chance de haver um descompasso aí. Eu vou contratar a pessoa, ela é muito qualificada para aquela função e eu espero que ela me entregue isso. Mas ela não está sabendo disso. Você tem que alinhar com ela. Então delegar não é delargar, não é jogar a função. Delegar é você atribuir uma função, treinar, mostrar como você quer isso, mostrar os resultados que você espera e você cobrar o resultado.
Lembre-se que no final de tudo, a responsabilidade sempre é sua, sempre é do dono da empresa. Não vem ficar jogando, não, a culpa é de fulano, não, a culpa é sua. Se alguma coisa sai do trilho, sai do caminho, a responsabilidade por reajustar, por colocar de volta nos trilhos, é sua, é do empresário. Se você não faz nada, não adianta você depois, futuramente, estar culpando fulano de tal, funcionário 1, funcionário 2. Não adianta. Então delegue, mas não jogue de todo jeito. Delegar é com treinamento e acompanhamento. Um outro erro bastante comum, pessoal, é a gestão baseada em feeling, em sentimento, e não em dados. Jorge, você está dizendo então que a intuição em nenhum momento ela é importante? De forma alguma. Não estou dizendo isso. Já vi muitas decisões terem sido tomadas de forma acertada com base na intuição. Entretanto, não é apenas a intuição. Você não pode simplesmente, tenho um sentimento aqui que isso aqui vai dar certo. Você colocou, fez um cálculo, fez uma projeção, tem uma planilha aqui, pelo menos, mostrando se aquele investimento vale a pena ou não, porque é muito comum o empreendedor se apaixonar por uma visão que ele tem. Eu acho que essa ideia, minha ideia aqui é maravilhosa. Todo empreendedor tem uma ideia maravilhosa. Vou logo investir aqui, vou vender casa, apartamento e vou colocar para frente. Peraí, pessoal, você fez uma projeção, você sabe da viabilidade daquilo ali, pelo menos você testou aquele modelo de negócio. Então, em uma situação como essa, o que você precisa fazer? Você precisa definir primeiramente os seus principais KPIs. O que são KPIs? KPIs é uma sigla em inglês que basicamente significa os seus indicadores de performance-chave. Então, os seus principais indicadores de performance. Quais são os principais indicadores que eu preciso acompanhar aqui para o meu negócio? Você tem diversos indicadores. Você tem a margem bruta, a margem líquida, o meu EBITDA, o LTV, o CAC. Como é que estão minhas vendas, o crescimento das vendas ao longo dos anos? Os prazos, como é que estão os prazos médios se comportando, prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento de pagamento. Então, defina seus principais indicadores e trabalhe com eles. E o outro ponto muito importante que você precisa fazer dentro desse tópico é você criar uma rotina para acompanhar esses relatórios, esses indicadores, na verdade. Você tem os indicadores, mas cria uma rotina. De nada adianta você ter os indicadores se você não acompanhá-los de forma regular. Então você precisa criar uma rotina para isso. E o terceiro ponto, pessoal, que isso é muito comum, principalmente em micro e pequenas empresas, isso acontece demais, é uma falta de clareza nos processos. É uma falta de padronização nos processos, uma falta de clareza. Peraí, Jorge, mas como assim processos? Processo, pessoal, que a gente diz é a rotina de atividade que uma empresa exerce. Por exemplo, do financeiro. Como é que o financeiro faz os seus pagamentos? Ele tem uma rotina. O setor de compras executa a compra e tem um canal aqui que ele manda a nota fiscal e a gente faz o pagamento toda vez quando tem autorização de um gestor. Enfim, cada empresa tem o seu processo, mas é preciso que haja uma rotina, um processo claro. Certa vez eu visitei uma fábrica de pães e ficou muito claro lá que não existia uma padronização no processo. Quando eu conversei com o dono da empresa, ele disse que o pão dele era muito gostoso lá por conta do padeiro. Então a receita do pão ali não era da empresa, não era da casa, era do padeiro. Então se acontecesse alguma coisa com o padeiro, se o padeiro morresse, se o padeiro pedisse demissão, fosse para outra empresa, o que fosse, acabou a qualidade do pão. Porque a qualidade estava nas mãos do padeiro e não da empresa. A receita tem que estar na empresa. Se você fabrica pão, você tem que ter um processo claro de fabricação daquele pão. Eu fabrico pão de caixa, eu já sei quais são os ingredientes, eu sei como é que ele deve ser fabricado, eu sei como é que tudo, eu sei todos os processos. De modo que se um sair, se um padeiro sair e o outro entrar, ele já recebe todo o passo a passo de como ele tem que fazer a receita. É só seguir lá o script, pronto, resolvido. Mas se a qualidade do seu produto ou do seu serviço está na mão de um determinado funcionário, você está correndo um risco muito grande. Você não tem um processo claro. Então o que você precisa fazer inicialmente é fazer um mapeamento de processos. Faça o passo a passo de todas as atividades. Comece pelas atividades principais. Quais são as atividades principais da empresa? Aí eu fabrico o pão, no caso aqui. Então, construa o processo de fabricação do pão. Como é que o ingrediente chega, como é que ele deve ser separado, quais são as receitas que devem ser feitas, as quantidades de cada ingrediente. Pronto. Como é que ele vai ser fabricado, quanto tempo ele vai passar no forno. Escreva tudo, colocando todos os processos, começando pelos principais. Depois você vai para os processos secundários, né? E a segunda atitude que você precisa tomar é você realizar treinamento contínuo. Muitas vezes um erro é cometido dentro da empresa, não por conta da falha de um funcionário porque ele quis, não foi uma falha intencional. Ele simplesmente não sabia como fazer, ele não foi esclarecido. Então você não alinhou com o funcionário, ele não sabia, ele fez do jeito dele. Aí depois, reclama, não era para ter feito assim, mas por que não disse antes? Então invista em treinamento contínuo. Não é um treinamento uma vez no ano
e daqui a 2 anos, não, é contínuo. Estabeleça uma rotina todo mês, a cada 3 meses, seja o que for. Alguns conteúdos eles precisam de um acompanhamento regular, né? Todo mês. Outros, não, a cada 6 meses aqui eu consigo, fica bom para dar esse tipo de treinamento. Mas estabeleça uma rotina para você regularmente estar oferecendo treinamentos para os seus funcionários. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário. Escreva aqui o que você gostaria que eu falasse mais, que eu abordasse mais aqui nos próximos vídeos. Então é isso. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe você, a sua casa e os seus negócios. Até mais.